Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista na legalização e na montagem de criatórios comerciais. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilhe o nosso vídeo com todo mundo. Sempre na segunda e na quinta-feira, vídeos ao vivo e todos os dias vídeos especiais aqui no nosso canal. E nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, né? Muitos criadores amigos nossos e criadores no Brasil todo e pessoas que compraram animais de estimação passam por isso. A gente recebe quase todos os meses criadores que adquiriram animais sem procedência, que acabam tendo esses problemas. E é um problema que é correlacionado a várias coisas. Então é importante a gente debater esse tema, porque esse é um tema que está envolvido com vários outros e ele é muito importante, né? E síndrome do comportamento destrutivo de penas em psitacídeos, também chamado de debicagem, queda de penas, arrancamento, né? Nós temos vários nomes para esses problemas, que é quando os animais, principalmente os psitacídeos, por algum motivo ou outro, começam a cair ou se arrancar penas de todo o corpo, de partes do corpo, e o animal acaba ficando totalmente mutilado, feio, né? A gente vai estar vendo isso hoje, e a gente vai tentar entender um pouquinho o motivo que leva esses animais a terem essa automutilação, essa síndrome. São vários motivos, né? Esse é um assunto que a gente buscou vários artigos científicos, várias teses de doutorado, buscou em livros fora do Brasil, para tentar trazer aqui um compilado para vocês das principais informações sobre esse assunto. Então, esse assunto é um assunto muito recorrente, a gente tem vários casos aí espalhados, você deve conhecer nas redes sociais, a gente às vezes encontra alguns psitacídeos nessa situação, e a gente tem que entender o porquê que eles chegam a esse estágio. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai explorar esse tema, que é um tema comportamental significativo que os psitacídeos possuem, né? Que é essa automutilação ou síndrome, né, do comportamento destrutivo de penas, que pode ser um problema correlacionado ao estresse, a problemas nutricionais, a problemas de ectoparasitose, de doenças virais ou bacterianas, mas, geralmente, nós temos outros causadores desse mesmo problema que não vêm a ver com nenhum tipo de síndrome de comportamento ou automutilação, e sim doenças virais que fazem com que os animais percam as penas, e aí a gente acaba tendo uma confusão muito grande entre esses temas. Então, esse problema são desafios importantes que todos os criadores de aves e amantes de psitacídeos precisam saber. É crucial compreender para proporcionar o melhor cuidado possível para essas aves, já que o tratamento é difícil, a cura é difícil, e dependendo do tipo de patógeno que levou a esse caso, dificilmente vamos ter recuperação desse animal, apesar de ele poder conviver assim por vários anos, se você tomar alguns cuidados. Então, o que é automutilação em psitacídeos? A automutilação em psitacídeos é uma síndrome de comportamento destrutivo de penas em condições comportamentais complexas que ocorrem nos psitacídeos, incluindo papagaios, araras e periquitos, desde os menores até os maiores, né? Esse comportamento são caracterizados pela tendência de as aves se arrancarem as próprias penas e, em casos graves, se mutilar a própria pele e a musculatura, usando o bico, cortando partes, dedos, pedaços das asas, né? As aves podem apresentar áreas sem penas, expondo a pele subjacente. Quer dizer, ficam totalmente despenadas, né? E, em casos extremos, podem causar feridas abertas, causando danos na musculatura devido a essa automutilação intensa, e esse comportamento são frequentemente indicados de estresse e condições de saúde subjacentes, problemas secundários que se instalam nos animais devido a uma supressão do sistema nervoso desses animais. Principalmente acontece muito em animais que são mudados de local e o local não é adaptado corretamente para esse animal, né? Algumas mudanças bruscas, principalmente os psitacídeos, já que a grande maioria é monogâmico, eles fazem par, e geralmente eles fazem par com os tutores, desde jovens, né? Quando lá no criatório comercial você começa a tratar
adestrar o animal, criar ele manso, ele se apega às pessoas. E quando você faz a venda desse animal, que ele vai para uma outra família, dependendo do tipo de manuseio, do tipo de manejo, do local, do ambiente, se for muito diferente do que ele é acostumado, pode ocasionar esse tipo de situação, que é a automutilação. Claro que a gente vai falar sobre vários problemas. Então, os animais acabam apresentando esses quadros aqui, né? Eles acabam se arrancando totalmente as penas, ficando todas as partes expostas. Em alguns casos, sem pena nenhuma, apenas na cabeça. Em alguns casos, nem na cabeça a gente acaba tendo essas penas, porque aí pode ser um sintoma de uma doença viral ou algum outro tipo de doença epidérmica que faz com que as penas caiam por completo. Mas, geralmente, isso acaba apenas sendo arrancamento de penas, até mesmo pequenos cortes e até chegar à musculatura. Isso é ocasionado através dessa síndrome comportamental que a gente chama de automutilação, que pode ter N casos, aqui a gente vai falar sobre alguns, em que a gente tem que tomar cuidado se realmente é essa síndrome ou se é uma doença viral em que o animal não tem a síndrome da automutilação, quer dizer, ele não se arranca as penas e, consequentemente, as penas caem e não crescem novamente, e aí a gente acha que ele está arrancando as penas, né? Isso acaba confundindo, às vezes, o tutor, o próprio criador, não entendendo que o animal não está passando por um problema de estresse, nem um problema dessa síndrome, e sim uma doença como a gente tem a muda francesa, o circovírus, que a gente já comentou e já falou aqui. Se você quer saber um pouquinho mais sobre essas doenças que fazem cair a pena, a gente tem no card aí em cima, você vai ter no nosso canal vídeos que a gente fala sobre o circovírus, a gente explica um pouquinho sobre essas doenças virais, tá? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre esses animais. Então, quais são as causas da automutilação nos psitacídeos, ou a síndrome do comportamento destrutivo das penas? São variadas e podem ser multifatoriais. A gente tem desde deficiência nutricional, como uma dieta pobre e inadequada, lembrando que o animal ele precisa se nutrir. Quando a gente fala em nutrição, a gente está falando de carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos e minerais, correlacionados a uma dieta que faça com que ele possa sobreviver e ele realizar todas as suas funções biológicas, até mesmo a manutenção das penas, né? As penas sadias, bonitas, lindas, eles precisam de nutrientes, de minerais e vitaminas para que elas fiquem desse jeito. E, às vezes, uma dieta inadequada pode contribuir para o desenvolvimento desse comportamento de arrancar as penas. A presença de ectoparasitas, como piolhos, ácaros de pena, pode causar um desconforto físico que vai levar à automutilação, porque eles acabam causando coceiras e acabam destruindo o cânhamo, que é a haste da pena que sustenta até a raiz, e isso acaba fazendo com que os animais se arranquem penas. Você tem o estresse, que muitas vezes resulta em condições de vida inadequadas, como solidão, mudanças ambientais abruptas, perda de um companheiro, ansiedade. Também é um fator bem significativo, geralmente é o que mais causa esse tipo de comportamento, né? Deixar um animal preso o tempo todo numa gaiola, em gaiolas pequenas, com pouca iluminação, em que ele não consiga exercitar a sua atividade principal, né? Os psitacídeos, eles são muito interativos, eles precisam manusear objetos, precisam ter espaço, eles precisam destruir as coisas, mexer. E se você não fornece isso para o animal e você não interage com ele, isso vai acabar ocasionando esse tipo de síndrome. Em alguns casos, quando você tem um ou dois junto, um pode até arrancar a pena do outro, levando até a morte do outro por estresse. Então é muito importante a gente entender essas condições, tá? É um fator dos mais importantes a questão do manejo, né, e dos cuidados que você tem que ter com os psitacídeos. Não é só comprar um animal e botar numa gaiola, né? Você tem que ter todo um cuidado, tem que ter tempo. Psitacídeos são animais que precisam de tempo e dedicação. Você precisa interagir com eles, brincar com eles, fornecer condições ideais para que eles possam se sentir bem no ambiente onde ele está inserido, e isso pode ocasionar uma facilidade, uma longevidade, já que são animais que podem viver aí até, dependendo da espécie, chegando até os seus 80 anos. Então, é um animal que, se você cuidar muito bem, você vai ter um animal por muito tempo. Agora, tem muita gente que compra um animal por achar bonito, achar interessante, porque o meu amigo tem, e acaba não tendo condições de cuidar. Não tem tempo, não tem espaço, não tem condições financeiras para cuidar de um animal. E isso é fundamental, ter condições financeiras de você comprar um bom viveiro, uma boa gaiola, bons alimentos e ter tempo e paciência para cuidar desses animais. Outras causas que potenciais
que incluem a frustração sexual, quer dizer, eles não terem parceiros para se reproduzirem. Alguns psitacídeos, quando chegam na época reprodutiva e eles não têm parceiros, e porque assim, na natureza, isso eu já falei várias vezes, né? Tira o ser humano, né? Todos os animais eles têm como hábito a reprodução. A reprodução é o auge da vida de um animal. E quando ele chega nesse período reprodutivo, que nos psitacídeos varia, né, de acordo com o tamanho, com a espécie, alguns psitacídeos começam a se reproduzir com 8, 9, 10 anos. Eles só chegam na maturidade sexual com um tempo longo, né? E aí eles acabam ficando muito estressados, porque eles querem se reproduzir. Então eles começam a fazer todos os sinais da reprodução, começam a se arrancar penas, se destruir, ficarem muito agressivos, muito brabos uns com os outros e com os outros animais, e isso é muito importante. Reações alérgicas a alimentos, principalmente rações extrusadas, né, que tem algum tipo de corante ou algum tipo de componente químico que cria reação, como qualquer animal tem reação alérgica, a suplementações alimentares, alimentos inadequados que a gente dá, como biscoitos, bolachas, tem muita gente que fornece vários, pipoca de micro-ondas, tem vários, né? Tem vários casos que a gente podia citar aqui, vários casos de alimentação inadequada, até mesmo a questão do uso de defensivos agrícolas, você fornecer frutas e verduras, algumas frutas e verduras que têm algumas substâncias tóxicas para alguns animais. Então você precisa estudar muito o que pode dar e o que não pode dar para esse animal. Bem como problemas de saúde subjacentes, que aí a gente está falando de doenças como doenças fúngicas, que são chamadas de infecções, né? Epidérmicas, como as micoses. A gente está falando de causado por ectoparasitas como sarna, escabiosa. A gente está falando de doenças bacterianas. A gente está falando de doenças virais, que são as mais comuns, né? As doenças virais, como a muda francesa e o circovírus, são aqueles que causam a queda de penas. E a gente pode ter ainda problemas fisiopatológicos, quer dizer, doenças de órgãos, principalmente glândulas, como o fígado, como a hipófise, como a tireoide, como as suprarrenais, que podem ocasionar um distúrbio bioquímico no animal, causando desequilíbrios hormonais, fazendo com que esse animal tenha queda de penas e até mesmo forçando o animal a se arrancar penas, né, fazendo mudas sucessivas. Geralmente, problema de tireoide ocasiona muitas mudas sucessivas, as penas ficam caindo sem parar, e aí o animal toda hora está fazendo a limpeza das penas. É muito comum os psitacídeos fazerem as limpezas, e se você tiver um desequilíbrio, principalmente de tireoide, com falta de iodo, por exemplo, pode ocasionar com que as penas fiquem fracas e fiquem caindo. Então, toda vez que ele passa o bico, ele arranca a pena, né? Porque a pena está fraca e não é que ele está se mutilando, é uma deficiência hormonal. E o hábito de limpar e manter as penas é normal, então fica caindo penas. Então, isso às vezes é um sintoma que a gente chama de muda encruada ou muda que não acaba, né? Porque é um problema hormonal. Então, nós temos problemas físicos, que podem ser ferimentos, dores, irritações na pele ocasionados pelo ambiente, pelo local, por algum atrito, por algum machucado. Você tem comportamentais, que é o tédio, solidão e sentimentos de desconforto que o animal tem, e as doenças nutricionais, as ectoparasitas, as virais, as bacterianas e as fúngicas, que pode ocasionar esses sintomas, né, que muita gente acha que ele está se automutilando. Na verdade, não. Em alguns casos, sim, ele se automutila, mas em alguns casos é as penas fracas que estão caindo por N outros problemas. E aí muita gente acha que ele está se arrancando porque isso é um sintoma, né, de estresse, solidão e problemas de saúde. Bom, então a síndrome do comportamento destrutivo de penas, a PBFD, que é a sigla, né, para não ficar falando toda a síndrome completa, ela ocasiona isso, é uma doença, né, que pode ser ocasionada por uma doença viral que causa a perda de todas as penas do psitacídeo, como os casos que a gente está vendo aqui de uma cacatua. Geralmente acontece muito em cacatuas, que é o circovírus ou a muda francesa, que são ocasionados por doenças virais que são transmitidas de animal para animal, de pai para filho, de forma congênita, em que alguns criadores, e a gente tem muito no Brasil o circovírus instalado nos criatórios. Então é muito importante na hora de você comprar e verificar se você é um criador, se você está comprando como um animal de estimação, verificar os exames desses animais. E você tem que ter os sinais de alerta, que são a perda de pena, vermelhidão na pele, comportamento agressivo, inquieto com excesso. Isso ocasiona alguns sintomas que podem vir ocasionando. E essa queda de pena não é normal para o animal. O animal fica estressado,
porque causa uma irritação, uma ardência na raiz da pena, onde nasce, e ele fica arrancando as penas, principalmente causado por doenças virais e todas as outras possíveis doenças que a gente falou aqui. Então, o que a gente tem que levar em consideração para a gente acabar prestando atenção? Quais são os fatores que vão contribuir, né, para essa síndrome, que é a PBFD? Então, os sintomas de automutilação dessa síndrome, as penas dos psitacídeos são os principais, a gente fala, as principais locais do animal que vão sofrer com essa síndrome, porque ou ele vai arrancar, ou ela vai se autodestruir e cair. Então, as áreas mais comuns do corpo são afetadas são o peito, o dorso, as asas e as regiões em que a ave facilmente consegue alcançar com o seu bico. Então, as penas da cabeça, geralmente, elas permanecem intactas porque ela não consegue se arrancar algumas penas, mas quando começam a cair penas da cabeça também, aí nós temos outras coisas correlacionadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse animal, aonde ele consegue tocar com o bico, ele começa a arrancar as penas. No entanto, os casos graves, as aves podem começar a se mutilar, causar feridas, rompimento da pele, resultando em feridas abertas e danos físicos de movimento e até mesmo sangramento e morte. Então, fatores ambientais, o uso de penas por humanos, contato com outras aves infectadas, ambientes sujos e mal ventilados são fatores que podem fazer com que haja uma disseminação dessa doença. Principalmente falo em humanos, os humanos pegam os animais, mexem, manuseiam, fazem a limpeza de recintos, e pegar penas de animais infectados, você acaba transferindo, você acaba sendo um vetor para os animais sadios. O contato com as outras aves, uma ave é um vetor para outra, né? E locais mal ventilados, o ar carregado, a maioria das doenças virais são transmitidas pelo ar. Então, fatores genéticos, nós temos certas raças de aves que são mais propensas à doença do que outras, como as cacatuas, calopsitas e alguns papagaios, são bem comuns essas doenças, tá? E nós temos algumas aves que geneticamente sofrem algumas mutações e acabam perdendo a produção de penas em algumas partes do corpo. A gente tem exemplo, por exemplo, das galinhas de pescoço pelado, que é uma raça. Nós temos, por exemplo, o urubu, que a parte do pescoço ela é pelada, porque ali é uma questão evolutiva. Então, nós temos alguns animais que não têm penas em algumas partes do corpo. E a gente não pode confundir um animal que tem uma morfologia, uma característica já de não ter pena naquele local, com um animal que está se arrancando penas. Geralmente, esses problemas acontecem nas mudas. Quando começa a muda, o animal, como tem uma baixa imunidade, é que vai apresentar os sintomas. As penas não vão crescer normalmente, vão crescer arrepiadas, a muda não acaba, a parte do corpo não cresce em penas, e ali é que você vai começar a detectar esse problema, tá? Vamos continuar aqui falando sobre esse problema, é um assunto muito importante, né? Sinal de alerta e diagnósticos. Então, os prognósticos para psitacídeos com a automutilação ou a síndrome, né, depende muito da causa e do comportamento que está ocasionando isso. Então, o tratamento ele vai ser iniciado quanto mais cedo possível, assim que você conseguir fazer o diagnóstico. Geralmente é bom você separar esse animal dos outros, né, deixar ele em um local reservado, que a gente chama de enfermaria ou uma quarentena. Se você tem vários animais, se você é um criador, você deve fazer isso para que o animal não, se realmente tiver uma doença viral, alguma doença que possa contaminar os outros animais, que ele acabe não fazendo isso. E aí você tem que fazer os exames, coletar material, coletar as penas, coletar sangue, fezes, mandar para um laboratório, fazer análise e levar ao médico veterinário para fazer uma análise do que está acontecendo. Às vezes é necessário a gente fazer até mesmo uma análise nutricional, quer dizer, um exame bioquímico do sangue para ver as quantidades de nutrientes, que pode ser até uma deficiência, como a questão hormonal, que a gente falou da tireoide, né? Então é muito importante. Se você vê que a ave continua se retirando as penas, se arrancando pedaços da pele, da carne, da sua musculatura, então geralmente isso é um diagnóstico mais preocupante, porque não é causado por uma doença parasitária, e sim, que aí sim nós estamos falando de uma síndrome de estresse, que aí a gente tem que fazer uma mudança comportamental para você poder salvar o animal. E aí o tratamento geralmente envolve uma abordagem multifatorial, incluindo correção de dieta, tratamento de infecções parasitárias, uso de antibióticos, de amplo espectro para infecções, principalmente para as feridas, né? E possivelmente ter terapias comportamentais e medicamentos para alcançar e diminuir, né, o tamanho do estresse desse animal.
Então, a gente tem que ficar atento à dor, agitação constante, vocalização estridente, penas arrepiadas, apatia, são sinais que podem estar mudando de comportamento. Perda de penas sem haver justificativa, falhas na plumagem são sinais de penas caídas em locais que não são comuns, mudanças de comportamento, né, principalmente feridas e machucados que podem vir a aparecer. Então, isso são sintomas que você deve tratar com o médico veterinário, com o seu responsável técnico, com biólogos, e procurar tentar criar um ambiente diferente. Geralmente vai ter que dar anti-estresse, vai ter que dar calmantes para o animal, vai ter que trabalhar trabalhar uma questão de enriquecimento ambiental, mudar de ambiente, mudar de gaiola, arranjar um companheiro, às vezes, para esse animal, para que ele possa ser que um companheiro faça com que ele deixe de ter essa característica de automutilação. É óbvio que se for uma doença viral, um sintoma de uma doença patogênica, a gente não tem muito o que se fazer e tentar fazer o tratamento assintomático dos sintomas e tentar reduzir ao máximo os efeitos causados por essa doença, tá? Então, a prevenção e o tratamento. Então, lidar com o estresse, proporcionar um ambiente calmo, seguro para a sua ave, ajudar a controlar a ansiedade. A gente acabou de falar, né? O enriquecimento ambiental, uma mudança de local, menos barulho, fornecer um parceiro, não precisa ser um parceiro da própria espécie, um outro animal que faça companhia, uma dieta saudável, forneça alimentos nutritivos, água fresca, suplementos vitamínicos, minerais, sempre sob a recomendação médica, visitas, consequentemente, aos veterinários, leve a sua ave sempre fazendo suas revisões regulares, fazendo os exames, tomando as vacinas sempre que possível, tomando os vermífugos, fazendo todo o pacote de prevenção e fazendo os exames, principalmente os exames preventivos. Se a causa você puder identificar e ela ser tratada, a ave tem uma chance muito boa de recuperar. O tratamento geralmente envolve uma combinação da mudança nutricional, os cuidados veterinários e os problemas subjacentes, né, que seriam os sintomas das doenças, e geralmente você fazendo uma terapia comportamental com o seu animal, tentando entender o que pode estar ocasionando isso, você vai ter um grande sucesso no tratamento do seu animal, tá? Então, a prevenção sempre vai estar correlacionada ao manejo. Então, sempre comprar animais de criatórios legalizados e lojas autorizadas que façam exames para as principais doenças virais que acometem a perda de penas, como o circovírus e a muda francesa. Nunca colocar animais de fora junto com os que você possui sem antes fazer exames. Ou, se você comprou e solicitou os exames dessa ave junto, é sempre muito importante você fazer um exame assim que o animal chega, fazer uma contraprova, tá? A prevenção da automutilação e da síndrome do comportamento destrutivo, ela envolve o fornecimento de um ambiente de uma vida adequado e estimulando as aves o tempo todo. Isso inclui uma dieta corrigida, boa, uma oportunidade para exercícios físicos, um estímulo mental, um ambiente de vida confortável e seguro. Isso vai evitar muito o problema de comportamento desses animais, não sendo uma doença patogênica. Mudanças ambientais, situações que podem causar estresse devem ser minimizados e gerenciados de maneira a reduzir o impacto sobre a ave. Tem muitos casos, por exemplo, que tem gente que nos procura, o meu animal é muito solitário. Bom, ele é solitário porque você deixou ele solitário, porque a gente sempre, quando você compra um psitacida, a gente fala, você tem que pegar o animal, você tem que conversar com o animal, você tem que interagir com o animal, você não pode deixar ele somente na gaiola, ele vai ficar solitário mesmo. E aí ele vai começar a ter esses problemas de estresse. Muita gente nos procura e quer comprar um parceiro, um amiguinho para o seu psitacídeo. Por um lado, pode ser bom, se realmente você não tem tempo de cuidar desse animal e realmente você não tiver tempo, aí um parceiro vai ajudar muito nessa centuração social e comportamental do seu animal, mas às vezes o seu animal ele quer que você dê interesse a ele. Ele fez, a gente chama de imprint com a pessoa, ele tem o parceiro dele e é você. E aí você não pega o animal. E aí quando você traz um outro animal para a sua casa, você começa a dar atenção para esse animal fica com ciúmes. E ele pode ter o comportamento da síndrome por causa da presença de um outro animal que você comprou. Às vezes você comprou um cachorro, um gato, algum outro, né? Nasceu uma criança em casa, um bebê, você passa a dar mais valor, mais interesse à criança, o animal ele pode se sentir excluído e começa a passar a desenvolver esse tipo de síndrome também. Tá? O manejo cuidadoso de todos esses fatores pode ajudar a prevenir o desenvolvimento desse tipo de comportamento destrutivo.
A gente sempre fala, psitacídeo, se ele estiver bem nutrido, tiver um bom enriquecimento ambiental, fizer os exercícios, uma interação tranquila com as pessoas da casa e com os animais, ele dificilmente vai desenvolver qualquer tipo de doença desse naipe aqui, que é a automutilação ou síndrome do comportamento. Agora, geralmente, as causas são por desleixo de quem está cuidando. E quando você encontra isso em criatórios, geralmente o problema está no criador, porque não faz exames, não presta atenção nos animais, não está fazendo o manejo correto e os animais podem desenvolver essa síndrome aí. Então, se você é um criador comercial ou está pensando em montar um criatório comercial, você tem que se preocupar com isso, né? Porque todo criatório comercial que tiver a queda de penas dos animais constatada por uma doença viral como o circovírus ou muda francesa, ou os animais, você vende um animal sadio, logo em seguida o animal na primeira muda cai as penas e não cresce mais. Você vende um animal e não passa todas as dicas e todo o manualzinho de instruções, explica muito bem para o seu cliente. Chega lá, o animal começa a se automutilar, se arrancar as penas, todo mundo vai dizer que você é o responsável, que esse animal já veio doente, já veio com problema e você acaba sendo o responsável. Então, se você é um criatório comercial, a perda do valor comercial do seu criatório vai ficar gigantesca assim que vários casos forem diagnosticados. Então, as aves que mostram esses sinais de automutilação, esse comportamento destrutivo, é porque vem de um mau manejo dentro do seu criatório, um mau adestramento, e aí você não passou as instruções corretas, ou são animais doentes, com doenças virais, que fazem com que as aves percam as penas, ou ectoparasitas, ou alguma doença que você acabou vendendo um animal doente realmente para uma pessoa. Então, animais com penas danificadas, mutiladas, são menos atraentes e não vão vender para ninguém. E as pessoas vão falar muito mal do seu criatório e você vai acabar deixando de ter vendas. Custos com saúde e tratamento. É óbvio, animais que têm esse problema, você tem que fazer exames, você tem que ter o tratamento, tem que ter todo o cuidado, aumenta os custos, então você precisa de cuidados veterinários, você tem que aumentar os custos do seu criatório, incluir consultas, medicações, equipamentos nutricionais, modificações de ambientes, cativeiros diferentes, para tentar reduzir esse problema. O bem-estar animal, a automutilação é um comportamento sempre destrutivo de penas, que geralmente são indicados por desconforto significativo e estresse, ou doenças virais, ou doenças fúngicas e bacterianas que você não prestou atenção, ou ectoparasitose. Então, isso leva preocupações, porque os animais vão estar com comportamento alterado. Então, as práticas de criação que levam a tal comportamento podem ser vistas como antiéticas, em alguns casos podem levar até a penalidades legais, até o fechamento de criatórios. Então, hoje nós temos aí o problema do circovírus, a gripe aviária, entre outras doenças que podem ser de cunho zootécnico e pode fazer com que o seu criatório seja fechado. A reputação, a gente já falou, criadores que são conhecidos por ter aves com esse problema podem sofrer danos na reputação. Isso pode afetar as vendas futuras e a relação com seus clientes e outros interessados, que geralmente um vala para o outro e você acaba perdendo muita venda. Diminuição da produtividade, em casos graves de automutilação, pode levar a problemas de saúde. Animais que têm circovírus ou doenças virais não vão se reproduzir, porque podem passar isso para os descendentes, e há uma diminuição na produtividade das aves, com uma redução na capacidade de reprodução dos animais. E esses animais você não pode sacrificar, você vai ter que ficar com eles para o resto da vida, até a morte. Então você tem que ter alojamentos adequados, locais separados, não fazer a reprodução para não evitar a proliferação dessa doença. Então é muito importante que a gente preste atenção. Parece uma coisa pequena, mas a gente vem falando isso há algum tempo, principalmente do circovírus. Então esses problemas comportamentais, embora possam parecer incomuns, na verdade eles são muito comuns em todos os psitacídeos mantidos em cativeiro, desde aqueles que são criatórios comerciais ou aqueles que estão na sua casa como animal de estimação. Então, ao longo dos anos, veterinários e pesquisadores têm tentado entender e tratar esse comportamento, o que tem mostrado um desafio devido à sua complexidade e à variedade de possíveis causas subjacentes. Uma das causas mais comuns hoje em dia são ácaro de penas e as doenças virais, que é o circovírus e a muda francesa, muito instalada na criação comercial pela falta de cuidados e falta de exames preventivos e quarentenas bem feitas. A automutilação é uma síndrome de comportamento destrutivo, em que as penas geralmente inicialmente são observadas essas aves mantidas em condições inadequadas e estressantes. O estresse crônico, falta de estímulo mental, solidão, dietas nutricionais erradas, deficiências hormonais,
são fatores que vão contribuir para que esse comportamento aconteça, além de aumentar a agressividade entre os animais. Além desses problemas, né, infecções, doenças de órgãos, desequilíbrios hormonais também são conhecidos como possíveis causas. Tentativas iniciais de tratar esse comportamento se concentram principalmente na correção dos problemas subjacentes. Como eu falei, subjacentes são os sintomas. Verificar se você consegue fazer com que o animal pare de se arrancar penas, que as penas cresçam novamente. Isso é muito importante, né? E você melhorar as condições de vida do seu animal, né? Ofertar uma dieta balanceada e fornecer estímulos e gerar, quer dizer, fazer uma gestão completa de todos os problemas possíveis é a principal forma de tratar esse animal para que ele possa se recuperar. Então, no entanto, apesar de todos os esforços da automutilação e da síndrome do comportamento destrutivo, a gente vai ter vários problemas que vão continuar, né, a persistir nos psitacídeos mantidos em cativeiro. Então, principalmente as doenças virais, as doenças infecciosas e o acúmulo de animais em pouco espaço. Isso também pode ocasionar estresse entre os animais. E é muito comum isso acontecer. Então, os tratamentos precisam ser personalizados e individualizados para cada animal, levando em conta as suas circunstâncias específicas, aumentando o custo do criatório e diminuindo a eficiência reprodutiva. Hoje, embora nós tenhamos um entendimento muito grande, como artigos científicos, livros que falam sobre esse tipo de problema, nós temos ainda o dia a dia do criador que tem que ser muito observador. Tem que observar a época do ano, a reprodução, se está na muda, uma deficiência hormonal, fazer os exames, acompanhar, fazer as trocas e os acompanhamentos veterinários, o manejo correto, né? A gente, claro, tem que ter um aumento considerável também nas pesquisas ativas nessa área para a gente desenvolver tratamentos mais eficazes. E todo criador ele precisa buscar informação. E com o jeito que vocês estão aqui com a gente, aqui todas as segundas e quinta-feiras ao vivo e acompanhando o nosso canal, a gente traz muito conteúdo e esse é um conteúdo muito importante que você precisa saber. Porque isso, em algum momento da sua vida, vai acontecer se você é um criador de psitacídeos. E a gente tem que fazer com que os animais que estão contidos em cativeiro, eles não tenham esse tipo de problema. Principalmente se for problemas estresse ou nutricional. Tá? Então, cuidado é essencial. Manter a sua ave requer paciência e dedicação. Imagina um criatório comercial com dezenas ou centenas de animais em que você tem que dar essa dedicação para todos os animais do seu criatório. Você deve interagir com essas aves diariamente e ficar atento a qualquer tipo de mudança. Comportamentos anormais, se você observar uma mudança de comportamento, o sinal de uma doença na sua ave, consulte o seu médico veterinário e faça o tratamento o mais rápido possível. Isole o animal e procure todos os cuidados necessários. Fazendo isso, você vai ter uma diminuição muito grande. A gente fala muito com os criadores comerciais. Você que nos acompanha, hoje a criação de animais em cativeiro, como psitacídeos, exóticos ou silvestres, tem sido procurado, tem um aumento muito grande, muita gente comprando psitacídeos como animais de estimação, principalmente na última pandemia, nessa pandemia que a gente teve, muita gente em casa, então a gente teve um aumento muito grande da venda de animais de companhia. Nós tivemos um aumento pela procura de montagem de criatórios comerciais, uma venda desenfreada de animais ilegais, que não vendem criatórios comerciais, muita gente vendendo animal sem fazer exames. Então, está se espalhando muito, a gente já falou sobre isso, sobre o circovírus, sobre algumas outras doenças, e muita gente aglomerando animais sem condições. Para você ter um criatório comercial, por lei, você precisa ter instalações mínimas, que são instalações que não é o tamanho da gaiola. O tamanho da gaiola é um passo. A densidade ocupacional, quer dizer, quantas gaiolas e quantos animais você pode ter por metro quadrado, você deve levar em consideração, porque isso também interfere na questão comportamental dos animais, na questão reprodutiva, no bem-estar do animal, até mesmo nas suas tentativas de resolver o problema. Você montar criatórios pequenos, com uma infraestrutura muito básica, geralmente vai dar problemas. Então, se você não tem espaço, se você não tem condições, procure alguém que vai te orientar e vai te dizer a forma correta disso. Por isso a gente está aqui, a gente criou o canal, a gente traz sempre essas informações sobre tudo. Montar um criatório comercial não é simples. Você precisa ter o conhecimento básico. Não é simplesmente ter um local, um espaço qualquer na sua casa, comprar os animais, botar em gaiolas e botar para reproduzir. É que nem muita gente fala, vamos treinar
o manejo e a reprodução para ver se eu gosto. Não é assim que funciona. Você primeiro precisa entender que os animais não são máquinas que só pensam reprodutiva para você poder tirar filhotes e ganhar dinheiro. Você tem que entender que eles são muito complexos, que eles vivem muito tempo, que eles precisam de muita dedicação e de instalações adequadas. A criação comercial no Brasil ela é permitida, desde que você mostre condições adequadas. Por isso existem regras que você deve cumprir. E às vezes as regras são até exageradas, mas são necessárias. E o criador tem que entender que elas são importantes. Se você não sabe onde estão essas regras, se você não sabe como montar um criatório comercial, se você não tem ideia nenhuma, né? A gente está aí divulgando o nosso e-book, que é como ganhar criando, né, aves da forma correta. Um e-book fantástico que está na descrição do vídeo, vai estar no link aí que a gente vai estar colocando aí para vocês. O e-book ele está a um preço bem legal. Nós temos o curso completo do zero às vendas, que é um curso de especialização para criadores comerciais, com mais de 200 horas, com mais de 22 módulos técnicos que você vai aprender tudo sobre criação e manejo, e vai saber tudo sobre essas doenças, vai ter uma orientação técnica especial com a gente. Se você quer fazer a legalização, a gente está com um pacote promocional. Clica no primeiro link da descrição do vídeo e você vai ter lá um super desconto que está por esse mês, né, até o próximo mês de agosto. A gente vai até o final do mês de agosto com esse super desconto aí. Então aproveita, beleza? Então era isso, eu gostaria de agradecer do fundo do coração. Um bom final de semana, um bom final de mês a todos. Um abraço a todos, valeu, tchau, tchau.